versículo 66. À vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirados? Replicou ou respondeu a versão Simão Pedro: Senhor. Simão responde aqui: Senhor, para que iremos? Se tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12, poder assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Então você veja bem, voltando àquele raciocínio, né? Salomão ofereceu 1000 bois, 1000 bois de oferta à presença de Deus, sacrificou. Pastor Paulo, Salomão foi o rei que ficou marcado na história, porque foi o único homem que ofereceu 1000 bois para o Todo-Poderoso. E eu te digo para você nessa noite que 1000 bois para Deus é muito pouco. Eu te digo para você nessa noite que 1000 bois para Deus é muito pouco, porque Ele merece muito mais de 1000 bois de oferta. Mas quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós vemos, igreja, que Deus tem uma palavra espiritual profunda para você nesta noite. Você que está aqui nesta noite, você se chama remanescente. Deus falou comigo há muito tempo atrás: eu não me preocupo mais com aqueles que saem, eu me preocupo com aqueles que ficam. Porque os que saem tomam suas decisões. Tem pessoas que são muito volúveis. Nós vamos falar isso um pouco da palavra. E eu, na realidade, quando eu falei que eu estava trabalhando, eu não tive tempo para meditar na palavra. E Deus me deu essa palavra agora. Porque às vezes tem pessoas que falam assim: tem gente que sai da igreja, então o pastor prega. Eu prego o que Deus manda. Eu prego que Deus me dá para pregar. Se tiver que falar mais duro, a gente fala. Tem gente que fala, às vezes, o pastor César fala: sai da igreja porque o pastor César falou tal coisa. Mentira. Saiu da igreja porque estava com vontade de sair e pegou um gancho naquela palavra e a máscara serviu, e aí a pessoa vestiu e ela sai. Eu congreguei 2 igrejas todo o tempo da minha vida, até hoje. Uma foi na Batista Renovada e essa que nós fundamos. Eu não vejo motivo para crente pular de igreja para lá e para cá. Não é isso que eu vou pregar, não. Vai entrar na mensagem. Eu só estou dando aqui um ok para os irmãos, porque às vezes tem irmão que fala: fulano saiu, ciclano não está aqui, ó, como é que tem pouca gente na igreja. Você está se importando com aquilo que não é problema seu. Sabe qual que é o problema nosso? É que nós temos que buscar as almas e trazer para cá. Tem pessoa que não quer ser pastoreada, irmão. Entenda isso. Você quer ser pastoreado nessa noite? Glória a Deus. Você quer ser uma ovelha pastoreada por pastores? Então seja ovelha. Seja ovelha, irmão. Seja ovelha. Tem aqui o pastor Paulo e eu. Nós queremos cuidar das ovelhas, mas seja ovelha. Tem pessoas que não são ovelhas. Quando o irmão Tiago Wagner falou, e eu falei: vou pegar um gancho, o Espírito Santo falou comigo, de Gideão. Eu já preguei igrejas com uma pessoa no tempo que nem era nosso ministério. Já preguei igreja com 2 pessoas. Já preguei igreja. Já cheguei numa igreja onde não tinha ninguém. Os irmãos, quem gosta? Quem tem viajado bastante por aí? Pouca gente viaja, né? Vocês têm passado por aí entre as igrejas e olhado como é que está o movimento evangélico nos últimos tempos? Aqui em Brigantino eu também contado o dedo,
nessa noite só para ver as igrejas que são lotadas em seus cultos. E as que são lotadas em seus cultos, nem todos são membros daquela igreja. Vivemos um tempo de crise, irmãos. Vivemos em tempos difíceis. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Só que Deus tem feito uma limpeza, e nós temos que glorificar a Deus pela limpeza que o Senhor tem feito. Eu falo para Deus, eu quero ser limpo, eu quero andar limpo na presença do Senhor. Não adianta nada ser lotado com 100, 200 pessoas e tudo manchado. Eu prefiro chegar num culto desse, aonde o Espírito de Deus fala comigo na palavra, aonde Deus, quando eu estava trocando de roupa em casa, começou a revelar para mim o que eu ia pregar esta noite, do que chegar num culto pesado, carregado, aonde um está olhando com a cara feia para o outro, aonde um não aceita o irmão que errou voltar. Irmão, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Às vezes, quando o pastor César é mais duro no púlpito, é porque a palavra tem que ser daquele jeito. E contra o pecado, nós todos temos que ser duros. Contra o pecado. Só que nós temos que entender que Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém. E se Jesus ama eu, que sou um pecador, e você, como é que nós vamos condenar alguém? Nós temos que ensinar. Mas aí entra o que eu estou dizendo. Tem pessoas que não querem ser ovelhas. A ovelha vai ser ensinada. Se às vezes eu chegar amanhã depois de você e falar, irmão, irmã, você está errando tal coisa, aí eu vou ver se você é uma ovelha. Às vezes você pode destacar um saco, dizer um saco de pedras para atacar na gente. E aí você não é ovelha. A ovelha, ela ouve. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Amém. Aleluia. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando ele chama, ela sabe que faz parte daquele aprisco. Ela sabe que o seu pastor está chamando. Então, nessa noite, assim como o Gideão, não importa o número que nós estamos, mas o que importa é a vitória que eu e você vamos ter. O importante é o Deus da vitória. Irmão, quando eu leio o texto de Gideão, isso aqui é só uma introdução que o Espírito Santo deu aqui agora. Eu não ia nem falar nada disso. Mas como o irmão comentou, o diabo, o Espírito Santo falou comigo, então eu achei por bem pegar isso já na introdução. Gideão não precisava nem dos 300, irmãos. Já meditei nesse texto. Gideão não precisava nem das 300 homens. Sabe qual que era o diferencial de Gideão? É que ele servia o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. E aquele que é Jesus, aquele que serve a Jesus, não precisa estar em bastante. Aquele que anda com Jesus e serve Jesus, ele pode estar em 2, pode estar em 3, ele pode estar sozinho, ele vence no nome de Jesus. Ele vence no nome de Jesus. Gideão usava 300, mas Deus falou assim: eu vou fazer com 300. Por que Deus fez isso? Porque se eles ganhassem a guerra com 32 mil e alguns homens, porque são mais de 32 mil, algum poderia dizer assim: Deus não nos ajudou. Nós tínhamos 32 mil, o outro exército tinha 3 vezes mais, mas nós éramos valentes, então nós vencemos. Por isso que Deus falou: fala para aqueles que são covardes voltar. Ali já voltou mais de 12 mil homens.
A realidade é uma só. Quando sobrou 300, aí ficava inviável, Tiago Walter. Inviável vencer a guerra. E aí, quando algo extraordinário acontece, aí você veja o poder de Deus. Aí você veja a mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque daí não tinha mais, entendeu? Os 2.000 homens, tinha 300. E com 300 ficava inviável. Com 300 qualquer um saberia que não teria como vencer. Com 300 não tinha como. Mas o Senhor disse: é com os 300, vai com esse, que eu sou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória santo é o nome do Senhor. Aleluia. O diferencial é esse. O diferencial de nossas vidas é que Deus é conosco. Esse é o diferencial. A Bíblia nos relata Jesus, ele está pregando um sermão. Jesus está dizendo, está ministrando uma pregação. Você olha na Bíblia, você veja Jesus primeiro no capítulo 6, ele multiplica os pães e os peixes e dá alimento para aquele povo. A Bíblia diz, irmão Tiago, que tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus trata desses 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 3 pães e alguns peixinhos. Continuando um pouco mais, Jesus tinha saciado aquela multidão. Ele caminha sobre as águas, vai de encontro com os discípulos e acalmar a tempestade que estava assolando a vida dos discípulos. Jesus chega, repreende o vento, repreende as águas, os mares ali, as ondas, e os discípulos ficam maravilhados com o que Jesus faz. Caminhando mais um pouco, entra na pregação aonde eu estou dizendo. Jesus estava dizendo para aqueles mesmos discípulos que tinham sido alimentados, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e Jesus, quando eles chegam, nota que eles estavam atrás de alimento, e Jesus começa a falar: eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento. Aquilo que comer de mim nunca mais terá fome, aquele que beber o meu sangue nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Jesus começa pelo Velho Testamento falando para aquelas pessoas a respeito do maná que veio do céu no deserto, simbolizando o pão vivo que desce do céu. Porque quando Deus envia o maná do deserto para o seu povo, ali simbolizava a descida de Jesus, o pão que desce do céu, o pão que alimenta eu e você diariamente, o pão que cuida de você e de mim diariamente, o pão vivo que mantém eu e você vive diariamente, o pão vivo que mantém eu e você nas dificuldades ou nas alegrias de pé, o pão vivo que está presente hoje aqui falando conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus está dizendo. Mas é interessante que eles ali, eles começam a não entender. E aí começa a mensagem que o Espírito Santo falou no meu coração. Alguns que estavam ali começam a olhar Diaconisa Leite e dizer: peraí, dura esse discurso, dura essa pregação. Ele está dizendo para nós comermos a carne dele. Talvez, quem sabe, não a Bíblia dizendo, mas eu, pastor, um cutucava o outro, pastor, e dizia assim: o senhor está escutando o que ele está falando? Ele está dizendo: a vida comer a carne dele. Talvez o outro cutucava o outro e dizia: será que eu ouvi direito? Ele falou que nós somos do Espírito Santo. E talvez, quem sabe, não a Bíblia dizendo, mas eu ainda continuando ele falando. Às vezes alguém, um pouco,
mais ali, pensando no alimento, diz assim: mas cadê os pães? Cadê os peixes? Cadê os cestos para nós nos alimentarmos? Eu não quero comer a carne dele. Talvez, quem sabe, alguém disse aqui: eu não quero beber do sangue dele. Mas o Espírito Santo estava falando comigo em casa. Enquanto Jesus falava de algo espiritual, as pessoas que estavam à sua volta, não todas, nós vamos chegar nisso no final da pregação, as pessoas que estavam à sua volta estavam pensando no alimento natural, no alimento carnal, enquanto Jesus estava no Espírito, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito e nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus são guiados pela carne. E a carne, nós sabemos que Gálatas capítulo 5, versículos, se não me engano, 18 ou 19, diz que as obras da carne, mentira, porfia, invejas, prostituição, idolatria, e aí vai. As obras da carne são tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso é obras da carne. Mas as obras do Espírito é amor, benignidade, paz, mansidão, caridade, que também é amor, domínio próprio do que escreve, do que fala, domínio próprio do que se expressa. E eles começam a abandonar Jesus. E chega no texto que nós lemos. Jesus viu que aquelas pessoas que estavam ali na multidão começaram a abandonar ele, sair, largar, porque eles queriam que Jesus multiplicava pães e peixe. Talvez, quem sabe, alguém ali no meio daquele grupo, ali não dizendo a Bíblia, mas eu mais uma vez, disse assim: encontramos o nosso shopping aqui no meio do deserto, no meio do nada. Nosso shopping se chama Jesus. Glória a Deus. Encontramos o nosso self-service. Aleluia. É só ele orar, os pães se multiplicam, os peixes também, e não precisa pagar nada. Então vai mandar uma missão. Que fome não vai passar. Mas Jesus não queria isso. Jesus queria que eles entendessem que Jesus era o Rei dos Reis que veio para salvar todo pecador. Queria entender que Jesus era Senhor e queria que eles entendessem que Jesus, no capítulo 4 de Mateus, diz: nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Nem só de comida vive o homem. Não é somente de pão. O pão é bom, alimenta o corpo, mas nós precisamos do alimento que alimenta a alma, alimenta o espírito. Precisamos do alimento que vem de Deus para a nossa salvação. Aleluia. E aí o Senhor estava falando comigo, disse: filho, o problema de hoje em dia acontece da seguinte forma. Primeiro, as pessoas procuram o meu filho Jesus por motivos errados. Primeira coisa. Por que o povo tinha ido? O povo queria comer pão e peixe. Mas Jesus queria o quê? Pregar o Evangelho, pregar a palavra. Primeira coisa, buscar a Deus pelo motivo errado. Nós temos que buscar a Deus pelos motivos corretos. Temos que buscar a Deus pelos motivos certos. Buscar a Deus porque Deus é o nosso Senhor. Tem pessoas que buscam a Deus por causa de oportunidade. Tem pessoas que buscam a Deus porque não tem outra coisa para fazer. Tem pessoas que buscam a Deus porque a tua vida financeira está com problema e Deus é o doutor da praga. Tem pessoas que buscam a Deus porque a igreja dá uma cesta básica. Deus não opera. Está buscando a Deus por motivos errados. Está buscando a Deus por motivos que não agradam o coração de Deus.
Tem pessoas que buscam a Deus para se sentir confortável. Essa foi chamada de evangélico, né? Cantores gospel, cantores que eram do mundo, mas pararam de fazer sucesso. E aí se tornaram evangélicos, porque no mundo gospel vende. Buscar Deus não te dá. Você veja que é um cultivar. Não como nós aqui que louvamos a Deus, buscamos a Deus verdadeiro. Mas veja bem, pega aí um cantor que está na mídia e fala para ele vir cantar de graça. Ele vem ou Jacoval? Paga. Vem sim ou não? Mas se eu fizer um evento aqui, ou uma igreja que eu fizer um evento e convidar o senhor vai. Pronto. Está respondido. Você entendeu que buscar a Deus por motivo certo, buscar a Deus por motivo errado? Aí fica a questão. Tem pessoas que buscam a Deus por motivo errado. Tem pessoas que buscam a Deus só pela prosperidade. Por que as igrejas que pregam a prosperidade lotam? Porque a prosperidade, irmão, é o que está no coração de todo ser humano. Você quer ver essa igreja lotada um dia para noite, não tem cadeira para a gente sentar aqui dentro? Anuncia na rua, a igreja pentecostal diz o poder de Deus, a partir do dia 1º de maio, vai estar dando uma cesta básica de presente para cada membro da sua igreja. Isso aqui não cabe de gente mais. Até o dia 1º de maio. Por quê? Porque as pessoas pagam. Aí eu não ia lá. Mas agora, já que vai dar uma cesta básica para cada membro, vamos embora, né? Vou chamar mais uns 2 ou 3 comigo. Aí chama. Você está vendo como é que as pessoas trabalham no motivo errado? Aí um avisa o outro amigo, o outro avisa o outro, fala, até a gente da fazenda vai aparecer aqui. Você quer mostrar comigo? Você acha que eu estou mentindo? Só por Deus. Até a gente da fazenda de fora vai aparecer aqui. Gente de longe. Por quê? Porque alguém vai avisar e falar, o pastor da igreja pentecostal diz que agora, todo mês, ele vai dar uma cesta básica para cada membro da sua igreja. E aí as pessoas que vão vir, elas vão estar buscando a Deus pelo motivo certo? Não. Elas vão estar buscando a Deus de fingimento por causa da cesta básica. Está entendendo? Jesus disse para eles, eu sou o pão da vida. Jesus não estava mandando ninguém comer da sua carne. Jesus não estava mandando ninguém beber do seu sangue. Jesus estava dizendo assim, filhos, eu sou o Senhor. Amém. Eu sou o seu Salvador. Aleluia. E aquele que fizer parte comigo, sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, aquele que comer do meu sangue, beber do meu sangue, comer do meu pão. Jesus estava dizendo a comunhão. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo no versículo de número, capítulo 11, versículo 23, ele diz, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que na noite do Senhor foi traído, ele tomou o pão e partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Aleluia, glória a Deus. Jesus estava dizendo para aquele povo lá, no Evangelho de João, capítulo 6, eu quero ter comunhão com vocês e quero que vocês tenham comunhão comigo. Amém. Eu quero ser o Senhor de vocês e quero que vocês sejam os meus filhos, os meus servos. Era isso que Jesus estava dizendo, mas as pessoas estavam entendendo que era a comida, buscando a Deus pelo motivo errado. Por que quando Jesus disse isso, a multidão foi embora? Não era para ter ido embora. Os discípulos não foram. Jesus perguntou para eles, e vocês querem também? Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós vamos? Olha o que é a diferença daquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus e aquele que não é. Ele disse, para onde nós iremos? Vou lá
Aonde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quer dizer, eles entenderam. Só o Senhor tem vida. Só o Senhor tem o alimento espiritual. Só o Senhor tem autoridade. Só o Senhor faz coisas que ninguém faz. Jesus. Só que quando nós temos isso, nós temos que entender as seguintes coisas. Primeiro, se nós buscarmos a Deus pelo motivo errado, corremos sérios riscos de acontecer no mínimo duas coisas. A primeira é nos tornarmos um crente murmurador. O crente murmurador é aquele que reclama de tudo. Reclama quando está frio, reclama quando o radiador está ligado, reclama quando ele está desligado, reclama pela iluminação da igreja, reclama porque o culto atrasou 10 minutos, reclama se começou mais cedo, reclama de tudo. Reclama se veio assim até uma visita que para ele é indesejável, para ele reclama. Eu falo que já aconteceu aqui já. Eu não vou citar nome nem nada que merece. A pessoa vem e visita a gente na igreja e o outro gosta. Agora, quem sou eu para dizer para alguém não venha ou venha? Ou se entrar ou deixar de entrar, eu tenho que maltratar e eu tenho que falar que não gosto. Eu corro um risco de me tornar um murmurador. Um crente que está murmurando contra Deus. Um crente que está murmurando contra Deus. Se eu acho que a pessoa errou ou que ela não merece, eu entrego ela nas mãos de Deus, mas eu não tenho que murmurar para Deus. E esse entregar, não é orar, Jesus, mata ele, Jesus, pega ele, Jesus, toma um capote na curva ali. Não, esse entregar para Deus é falar: Senhor, eu sei que o meu irmão errou, mas me ajuda eu na minha pequenez a orar por ele. Ele está nas suas mãos. O Senhor que vai ajudar ele, não sou eu. E assim. Mas nós preferimos muitas vezes nos tornarmos murmuradores. Mas isso eu estou dizendo para aqueles que buscam a Deus por motivos errados. Porque se você buscar a Deus por motivos corretos, você não se torna murmurador. Você se torna um abençoador. Segunda coisa, se você buscar a Deus por motivos errados, corre o sério risco de amanhã você se afastar da sua igreja ou até do próprio Deus. Porque o que acontece? A pessoa vem aqui, não está bom. Vai em outro lugar, não está bom. Daqui a pouco não tem igreja, não vou pegar mais. Piratinho não aceita 40 igrejas, eu acho. Aí começa a pisar na bola, pisar na bola toda. Aí chega em outros lugares aí, os caras já estão sabendo, meu oportunidade não está. E aí então a pessoa fala: aquela igreja eu não vou. Mas por quê? Porque já aprontou. Porque já pisou na bola, não estou pisando. Errar é humano. Sim. O perdão é divino. Sim. Mas continuar no erro, aí é um defeito. Esse é o problema. Eu falo mal do meu próximo hoje e peço perdão. Deus me perdoa. Mas amanhã eu volto e falo de novo. Aí eu peço perdão de novo, mas na outra vez eu falo de novo. Opa, está começando a virar um defeito já. Mas, pastor, a Bíblia diz que nós temos que perdoar até 70 vezes 7. Sim, temos sim. Mas quando aconteceu o incidente na igreja de Coríntios, Paulo disse para os irmãos da igreja: ó, se esse irmão não se arrepender e não mudar, entrega ele para Satanás. Vai lá, eu penso. Paulo está dizendo: se ele não mudar, se ele não entender o que é Deus e tem que se mudar, você entrega ele para o diabo. Ah, mas o senhor vai entregar ele para o diabo? Não estou dizendo que eu não. Estou dizendo que Paulo disse isso. E Paulo tinha autoridade muito maior que a minha para dizer. Por quê? Porque uma pessoa dentro da igreja foi corrigida e não queria se consertar. E o negócio está grave lá. Muito grave. Só que como é que o negócio vai ficando estreito? Peraí, meu querido, mas você não tem uma igreja? Ou senão, eu já vi muito, irmãos, eu já vi muito disso.
estou pregando para vocês o que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu já vi com experiência de 16 anos de cristão. Eu já vi gente falando: para mim não tem igreja de Piragi para congregar, eu tenho que ir para fora. Rapaz, tem mais de 30 igrejas nessa cidade. Se não tiver uma igreja de Deus, pregão perdido, então. Pregão na roça, então. Já que não tem um pastor de Deus em Piragi, e o camarada fala: eu tenho que congregar em tal lugar. Ou às vezes fala para a gente: estou congregando lá em Bauru, lá em Minas. Rapaz, precisa andar 50 quilômetros para congregar. Será que as igrejas mesmo que está ruim? Será que é os pastores mesmo que é ruim? Ou será que é a pessoa que não muda e não se conserta? Aí está o mistério. Porque se eu mudar e eu não consertar, tem gente que vai olhar e dizer assim: epa, esse cara é diferente. Ele era de um jeito, hoje é de outro, ele mudou. Amém, aleluia. Ele mudou. Ué, é assim que funciona. A mudança não é você que vai ver em você, é os outros que vão ver. Quando eu me converti ao Senhor Jesus, tinha pessoas que paravam de conversar comigo e diziam assim: mas você mudou. Não era eu que falava que tinha mudado. E eu ainda tenho muito para mudar, irmão. Eu falo: os irmãos oram por mim, eu tenho um temperamento muito forte. Eu tenho um chupinho curtinho, pega fogo e explode rapidinho. Entendeu? Então vocês oram por mim, para Deus me dar domínio próprio nessa área, para Deus cuidar de mim nessa área. Porque eu não xingo mais as palavras feias que eu falava, esses palavrões indecentes, até dói no meu ouvido hoje. Mas assim, se uma pessoa tiver errado e ela quiser me cobrar, eu vou assim, na palavra e na autoridade eu chego junto, eu não deixo passar não. Então os irmãos oram por mim, para que eu tenha mais mansidão, mais paciência. O duro quando você pede paciência para Deus, aí Deus começa a provar você na fila de banco, Deus começa a provar você no caixa eletrônico, Deus começa a provar você no trânsito, o sinal está aberto, porque o sinal estava aberto e estava lá. E eu olhei assim e falei: Jesus, o Senhor está me provando hoje, né? O Senhor está me testando. O Senhor está testando eu sei disso. E veja bem, o sinal está aberto, por que não tocar? Aí quando ele tocou, o sinal fechou. Aí eu falei: glória a Deus. Agora eu vi que o Senhor está me testando, né? É assim, irmão. Você entendeu? Às vezes você está na fila. Outro dia eu estava, o pastor Paulo foi comigo. A mulher falou para mim: 3 horas o senhor vai ser atendido. Eu cheguei lá, acho que 20 para as 3, né? Nós sentamos esperando. Deu 3h30 e nada. Tinha gente que chegou depois de mim e estava sendo atendido. Pai. E eu tinha um compromisso. Eu levantei e perguntei para a moça, educadamente, falei: moça, o meu horário é das 3, já são 3h40 quase. Ela falou: daqui uns 20 minutos eu te atendo. Sabe qual hora eu fui me atender? 5 horas da tarde. Aliás, 4 horas da tarde. Eu falei: rapaz do céu, se você chegar atrasado, você é chamado a atenção, mas eles podem. Eu falei: Jesus, mais uma vez, está testando. Então, nós temos uma nada. Mas essa noite, irmãos, eu quero convidar vocês para vir aqui na frente. Era aí que eu vou falar comigo. Se você tem buscado a Deus pelo motivo errado, a partir de hoje começa a buscá-lo pelo motivo correto. Se você tem buscado a Deus pelos motivos certos, entenda uma coisa: você é discípulo. Fala para o seu irmão: você busca a Deus pelos motivos certos? Você busca a Deus pelos motivos certos, pastor Paulo? Então nós somos discípulos, então nós somos discípulos. Bate no seu irmão lá e fala: você é discípulo.
Porque aquele que busca a Deus pelo motivo correto é discípulo de Jesus. Aquele que busca a Deus pelo motivo certo não abandona Deus. Aquele que busca a Deus pelo motivo correto fica e permanece onde está. Os discípulos permaneceram. Glória a Deus. E venceram. Amém. Permaneceram e venceram. Mas por quê? Porque eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Se você tem murmurado, peça perdão ao Senhor. Se você tem se afastado, peça perdão ao Senhor. Eu quero te convidar agora sim. Se levante, sai do seu lugar, eu quero fazer uma oração com você. Pegue na frente. Independente, viu? Não é só questão